Algo que pode acontecer quando você recebe uma planilha de outra pessoa é essa planilha possuir já uma ou mais regras de formatação condicional. E algo que acontece também é não nos avisarem que a planilha possui algum tipo de formatação condicional. E às vezes você pode querer mudar a formatação dessa regra. E isso é possível então através da edição de regras. Repare aqui na coluna E, onde algumas células estão com um preenchimento em um tom de azul muito escuro, dificultando assim a visualização dos seus dados. A primeira ação que queremos fazer ao ver as células dessa maneira é selecionar elas e colocar outra cor de preenchimento para poder então tornar visível o seu conteúdo. Porém, o que acontece quando tentamos fazer essa ação? Absolutamente nada. Afinal de contas, essas células possuem formatação condicional. Isso significa então que o preenchimento não foi aplicado manualmente. E para poder alterar essa regra de formatação, selecionamos o conteúdo dessa coluna, clicamos novamente em formatação condicional e ao invés de clicar em nova regra, clicamos agora em gerenciar regras. Sendo aberto então o gerenciador de regras de formatação condicional. Aqui eu consigo perceber a regra ou regras que estão sendo aplicadas às células selecionadas, que é a mesma regra, inclusive, da aula passada que nós aprendemos. Aqui nessa janela, eu clico no botão de comando Editar Regra, abrindo a janela que já conhecemos. Aqui nessa regra, eu quero que o Excel exiba para mim somente as vendas que foram menores que 94% da meta anual. Mas vamos alterar isso aqui. Ao invés de uma porcentagem, vamos adicionar agora o endereço de uma célula, aonde eu irei inserir a porcentagem manualmente. Então, aqui no lugar de 0,94, eu digito o endereço F5. A célula ela ainda não tem nada, tá? Mas nós iremos adicionar o conteúdo daqui um pouco. E aqui é importante ressaltar, tá, que essa célula precisa ter o seu endereço como endereço absoluto. Então, eu digito o sinal de dólar na frente da letra da coluna e também na frente do número da linha. A cor eu também irei mudar. Eu irei colocar um tom de azul claro. Eu dou um OK e mais um OK. A princípio fica tudo em branco, justamente porque não possuímos porcentagem alguma na célula F5. Agora, se eu digitar aqui 93% e pressionar Enter, a formatação condicional então irá funcionar. Vamos alterar agora para 98% e a quantidade de células destacadas, então, obviamente, irá aumentar. Vamos para um outro exemplo aqui na outra planilha. Ao observarmos aqui na coluna B, onde possuímos uma lista de produtos, alguns deles estão destacados. E se formos analisar mais a fundo, podemos notar que todas as células destacadas são referentes às TVs, não importando se é TV de LED, plasma ou LCD. Desde que contenha a palavra TV, a célula será destacada. Vamos visualizar essa regra. Selecionamos então a coluna B e clicamos em Formatação Condicional, Gerenciar Regras e clicamos em Editar Regra. E aqui está. Aqui estamos dizendo para o Excel utilizar a função localizar. Dentro das aspas duplas, eu quero que ele procure pela palavra TV.
E aqui vale ressaltar, tá, que é indiferente se eu digitar TV em minúsculo ou TV em maiúsculo. E que a pesquisa, obviamente, comece pela célula B1, sendo que essa regra ela também será aplicada nas demais células da mesma coluna. Agora, mais um exemplo aqui na coluna C, onde possuímos a região. Aqui, ao observarmos, notamos que apenas as regiões Nordeste e Norte estão sendo destacadas. Mas e se eu quiser que sejam destacadas as regiões Sudeste e Sul? Bom, para isso precisamos então selecionar a coluna C. Clicar em Formatação Condicional e Gerenciar Regras. Clicando agora em Editar Regras. Aqui eu estou utilizando uma função lógica chamada OU, onde quero que ele destaque as células que tiverem as palavras Nordeste e Norte, começando pela célula C1. Aqui então irei substituir Nordeste por Sudeste e a região Norte pela região Sul. Eu também quero alterar a cor de preenchimento dessas células, e ao invés de verde eu quero um tom de azul claro. Dou um OK, e aqui é preciso tomar um certo cuidado com as aspas duplas existentes. Se alguma delas for apagada, por engano, a fórmula não irá funcionar. Eu apenas então dou mais um OK. E como podem perceber, o Excel então destaca as células que possuem as palavras Sudeste e Sul. E como puderam perceber, além de podermos criar, também conseguimos editar regras existentes.